E vamos a mais uma entrevista. Vamos falar sobre a importância do Banco Central ter autonomia ou não. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o economista Roberto Dumas. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Novamente, prazer estar aqui. Roberto, antes da gente falar da importância da autonomia, você pode fazer uma breve introdução? O que é o Banco Central, o seu papel principal e a sua importância, né? Bem, o Banco Central ele é a autoridade monetária do país. Ele tem várias funções. Por exemplo, se nós pensarmos, a primeira função é proteger o valor da nossa moeda. O que é proteger o valor da nossa moeda? É controlar a inflação. Por quê? Você fala, não, mas R$10 custam R$10. Sim, mas se você não proteger o valor da moeda, esses R$10 vão cada vez comprar menos coisas. Por isso que a inflação ela é mais perniciosa ainda para o pobre, porque ele não tem, muitas vezes, condições de se proteger, para o trabalhador informal, que não tem um reajuste salarial, mesmo que seja anual, e outras funções do Banco Central. Ele tem o monopólio da emissão manual, ou seja, aquele dinheiro sujo que a gente tem, não tem nada a ver com a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é simplesmente uma gráfica, que nem o Congresso está falando, isso é estratégico, não tem nada a ver com isso. Outra ponta, ele é considerado banqueiro dos bancos, ou seja, quando o banco está com problema transitório de liquidez, o Banco Central pode ir assisti-lo transitório, não de solvência. Pode ser banqueiro do governo e é o nosso administrador, ou melhor, administrador das nossas reservas internacionais. Em alguns países, como no Brasil, controla também a fiscalização, o que é diferente da China. Na China, você tem um banco central que faz tudo isso que eu falei e um outro, que é o China Banking Regulatory Commission, que cuida da fiscalização. Basicamente é isso, manter o poder aquisitivo da moeda dentro de uma meta da inflação. Roberto, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Como é que o senhor avalia a discussão e aprovação do Banco Central hoje ser autorizado a ser autônomo? E aí eu engajo com mais uma pergunta. Ser autônomo é a mesma coisa que ser independente? Perfeito. Olha, vamos começar por trás para frente. Não é a mesma coisa, porque todo mundo acaba usando essas duas palavras e você ouve muita coisa, que é o quarto poder, que vai deixar na mão. Em primeiro lugar, o que foi aprovado aqui foi a autonomia do Banco Central. Mas como assim autonomia? Autonomia operacional. Qual é a diferença da autonomia operacional para a independência? Por exemplo, a independência seria totalmente independente. Como assim totalmente independente? O Banco Central, o que não é o caso que foi aprovado, o Banco Central decide a meta da inflação. Não é isso que foi aprovado. Quem decide a meta da inflação continua sendo o Conselho Monetário Nacional. Tá, mas quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? O ministro da Economia e o segundo, o substituto do ministro da Economia, que é o secretário da Fazenda e o presidente do Banco Central. Então, você vê que quem decide a meta da inflação ainda continua sendo o governo, porque você tem 3 pessoas, sendo que 2 são absolutamente ligadas ao presidente da República. Então, essa autonomia não tem nada a ver com a independência. A autonomia é, uma vez definido pelo Conselho Monetário Nacional, pelo governo, ministro da Economia, quanto vai ser a inflação, você comunica essa meta da inflação para o Banco Central e aí sim, não se meta mais. Agora é hora dele decidir como vai chegar nessa meta da inflação utilizando os instrumentos de política monetária. Taxa de juros, reserva compulsória, etc. Lógico que o objetivo é amenizar a volatilidade, mas é que nem disse, olha, se a meta é 3,75, a autonomia, para falar uma coisa bem rápida, é deixa a gente trabalhar agora, não quero mais interferências, o governo já decidiu. O problema é que teve momentos onde o governo decidia e queria intervir como o Banco Central deveria fazer. Tipo, olha, eu falei que é 3,75, mas como nós estamos com um problema de inflação, um problema de eleição, populismo, não sobe a taxa de juros e qualquer coisa o culpado fica vocês.
Aí é que entrou a necessidade de formalizar a autonomia do Banco Central. Porque fica assim, ora, governo, se você quer mais inflação, decida você. Você quer uma inflação de 10? Então decida. Não coloque a culpa de você escolher uma meta inflacionária que você está procurando para ser populista nas costas do Banco Central. Coloque na culpa do governo. Quanto você quer de inflação? 20? Tá bom, então depois a população vai em cima do governo, não em cima do Banco Central. O Banco Central ele tem autonomia operacional para atingir o que o Conselho Monetário Nacional decide. É isso que foi aprovado. Então, eles não estão sozinhos, eles vão decidir, isso vai piorar a minha economia. Muito pelo contrário, agora você decide e eu trabalho. Agora, não é para se meter muito no meu trabalho, a não ser que ocorra improbidade administrativa e que eu não consiga atingir as metas que você, governo, colocou para mim. O senhor acha que essa autonomia pode influenciar o papel fiscalizador do Banco Central? Veja, o papel fiscalizador ele não é tão problemático hoje em dia. O problema maior, ou seja, o que gostariam de endereçar nessa autonomia, como nós falamos, é evitar uma influência política na decisão de taxa de juros no controle inflacionário. Por quê? Quando o Banco Central ouve e recebe um mandato, tipo, eu quero que a inflação, vamos supor aqui, eu quero que a inflação seja 5%, um exemplo bem básico, e que o Banco Central ele é autônomo e crível, goza de credibilidade. Quando ele anuncia essa meta, que é de 5%, você tem dois caminhos. A população acredita ou a população não acredita. Se a população, vamos falar os trabalhadores acreditam que a meta da inflação, porque o Banco Central goza de autonomia e credibilidade, vai ser 5%, então, automaticamente, esquecendo a inflação passada, eu vou pedir um reajuste salarial nas minhas negociações de acordo com a meta, 5%. Agora, se no meio do caminho o Banco Central sofre influências populistas do tipo não aumente a taxa de juros, eu sei que você falou que é 5, mas deixa ela bater 10. Quando bate 10, o salário real cai. Quando o salário real cai, no curto prazo, o desemprego fica muito aquecido. Mas você fala, mas isso não é bom? Veja, eu estou muito aquecido e isso gera inflação. Aí você acaba pensando o seguinte, puxa vida, a melhor coisa é sempre enganar a população. Poderia ser, só que existem as expectativas racionais. Sabendo que você não goza de credibilidade, na segunda vez que você for anunciar a meta da inflação, falando, olha, é 5, eu já vou incorporar uma variável falta de confiança nos meus reajustes salariais. E o que acontece? A economia, numa segunda rodada, ela não cresce e você só acaba tendo inflação. Eu faço uma analogia, com todo o perdão do mundo, do simplismo e da licença poética, mas pensa num pai bravo. O pai bravo chega para o filho e para a filha e fala, olha, quero você aqui em casa às 10 horas da noite. De repente, esse filho chega às 10h30, a filha chega às 11 horas, toma uma bronca, ou seja, no momento que ela tomou bronca, pensa como trabalhador. Olha o efeito adverso, eu subi juro. Isso ancora a expectativa e o caráter do filho e da filha. Amanhã, eu não vou mais chegar às 10 horas, 11 horas, porque eu sei que meu pai vai lascar uma pancada. Agora, se eu chego às 10, meu pai me dá bronca. No dia seguinte, eu chego à meia-noite, meu pai não está nem aí. Ou seja, quem ancora a expectativa? Eu perdi a credibilidade de negociar preços, de negociar salário, dado que não é mais autônomo. Então, um pai bravo, e olha como isso ajuda no efeito adverso. Porque é aquela coisa, você toma bronca uma vez só. Você sobe o juro, eventualmente, para trazer a credibilidade, uma vez só. Depois, ele fica crível. Quando eu falo que a inflação vai ser 5%, claro, muita coisa pode acontecer, mas pelo menos por falta de credibilidade, isso não vai ocorrer, porque você sabe que se pedir um reajuste acima de 5, sem outra coisa, o Banco Central vai te dar uma bronca, vai subir juros, ou teu pai vai te dar uma bronca. É a mesma coisa. Olha a diferença. Antes da zona do euro, a credibilidade do Bundesbank, que era o Banco Central da Alemanha, e a credibilidade do Banco Central da
da Grécia. Ou seja, uma coisa é quando o Bundesbank falava, a inflação é 2%. Todo mundo acreditava, isso já incorporava nas negociações salariais. Outra coisa era o Banco da Grécia, ou o Banco Central italiano, que não gozava de credibilidade. Vai ser 2%. Mas você erra bastante, tem influências políticas. E aí, para eu trazer você de volta, eu tenho que te dar uma bronca mais forte. Eu tenho que subir juros. Por isso que a autonomia, além de ancorar as expectativas, diminui os efeitos adversos que o Banco Central eventualmente tem que impor à sociedade para você voltar a acreditar nele. Agora, eu queria entender o seguinte, porque geralmente o governo ele estabelece uma meta de inflação, a meta para 2020 vai ser, vamos supor, 4%. E aí o Banco Central, periodicamente, vai ajustando isso, subindo ou não os juros, né? Como é que essa autonomia deve funcionar na prática daqui para frente? Digamos que o governo fala, olha, a meta de inflação é X, então o Banco Central tem autonomia técnica, não se corre o risco de mexer nessa estrutura dos juros de uma forma muito autônoma, de forma a acabar prejudicando a população? Mas aí vem a pergunta, como é que ele pode prejudicar a população se o objetivo do Banco Central é atingir a meta de 5%? Não é 1% ou 2%. A meta é de 5%, então ele vai usar os instrumentos de tal sorte que isso alcance a meta de 5%. Ele deixa de ser influenciado politicamente para atingir essa meta. Então, por exemplo, não pode, já chegou até o momento que alguém já falou o seguinte, olha, eu acho que a população também deveria decidir sobre a taxa de juros. Eu falei, poxa vida, mas como é que vai acontecer? Então, vou ligar para a população, vou ligar para os empresários, para eles decidirem. Tem um corpo técnico e, se por um acaso você não estiver fazendo o trabalho correto, porque também tem um mandato, você tem que perseguir o pleno emprego. Esse negócio de pleno emprego já é levado em consideração pelo Banco Central, porque o pleno emprego, o desemprego ou a recessão, ela está intimamente relacionada à inflação. Então, não tem como eu olhar a inflação sem olhar a recessão, o desemprego, o pleno emprego de tal sorte. Então, no final das contas, se você não fizer teu trabalho direito, que eu pedi 2%, você pode, o presidente da República, ou melhor, o ministro da Economia, pode pedir a substituição do presidente do Banco Central, mas isso tem que ser aprovado pelo Senado, para evitar que apenas uma parte do executivo decida, olha, não gostei, você vai embora. Então, já existem várias evidências empíricas mostrando que quanto mais autônomo o Banco Central é de influências políticas, menor a taxa de juros, menor o efeito adverso, ou seja, porque as expectativas já estão ancoradas e menor a inflação dos países. Isso já está aprovado econometricamente. Agora, Roberto, mais uma questãozinha rápida. Assim, os mandatos dos presidentes, da diretoria, não vão coincidir com o mandato do presidente da República, justamente para ter essa autonomia. Como é que isso, na prática, pode representar? A gente sabe que toda vez que tem uma eleição, o mercado fica um pouco na expectativa, quem vai ganhar, e depois o que ele vai fazer com a questão inflacionária, enfim, né? O senhor acha que a partir dessa medida, como é que vai ser a partir de agora? O que deve mudar para o mercado? E essa expectativa? Exato. Como você bem colocou, o presidente do Banco Central ele vai ser decidido a cada 4 anos. Ele vai ser escolhido no 3º ano do mandato do presidente. Por quê? Porque isso é uma política de Estado, não é uma política de governo. Já está mais do que provado. É difícil acreditar, nos dias de hoje, que alguém acha que um pouquinho de inflação vai azeitar a economia. Isso não existe mais. Isso já deveria estar nas catacumbas da teoria econômica. Um pouco de inflação azeita. Isso é desrespeitar a teoria econômica da neutralidade da moeda. Banco Central não consegue suscitar um crescimento de longo prazo. Ele estabelece as condições monetárias estáveis, ajusta ancorar as expectativas para que os agentes econômicos
continuem e façam os investimentos, a educação, etc. O Banco Central, ele não é responsável diretamente pelo crescimento de longo prazo. Ele é responsável para limpar a casa, deixar as expectativas controladas, ajustar a inflação, e aí você, com confiança na economia, que não vai ter uma desenrolada brutal na inflação, eu consigo fazer o meu plano de negócios e investir no país. O problema é quando você tem, olha, a inflação está 4, mas aí chegou um presidente e falou, nós vamos deixar ela 12. Aí o outro fala, nós vamos deixar ela 30. Pensa você como empresário. Fala, espera um pouquinho, como é que eu vou fazer o planejamento aqui? Como é que eu vou investir? Amanhã vai ser a inflação de quanto? Quando o Banco Central fala é 5, vai ser 5, por exemplo, claro, vai ser 3, 2,5, etc. Veja, esse problema inflacionário para o empresário já está fora, porque eu acredito no Banco Central. Agora, se o governo quiser decidir, é essa a diferença da independência. Então, que fique o governo com as mãos sujas. Ele que decide, eu quero uma inflação de 20%. Então, ótimo. Então, não tem como você culpar o Banco Central. O Banco Central vai obedecer exatamente aquilo que o governo mandar, em termos de metas da inflação. Você errou na dose, eu posso pedir tua cabeça. Se você errar na dose, a inflação vai ficar abaixo da meta, eu posso pedir tua cabeça. Então, veja, eu estou atingindo exatamente naquilo que você está me pedindo. E o doutor, eles falam, uma das alegações do governo ao apresentar o projeto é que os Estados Unidos, como exemplo, teve esse sistema hoje adotado de autonomia do Banco Central e deu certo, né? Dá para comparar a atuação do Banco Central americano com a atuação do Banco Central aqui do Brasil? Veja, em termos de autonomia, dá. Mas, veja, existem formas, como vocês me perguntaram logo no início, existem formas de autonomia. Por exemplo, o Fed ele já é independente. Ou seja, quem decide a meta da inflação é o Federal Reserve. Aqui não vai ser o Banco Central. Então, por exemplo, se você perguntar níveis de autonomia, níveis de independência, gente, a gente pode falar do Banco Central da Inglaterra, a gente pode falar do Banco Central Europeu, do Banco Central japonês, do Federal Reserve, antigamente, antes de ter a zona do euro, do Banco Central alemão, do Banco Central australiano, todos já têm formalizado em legislação a independência, ou melhor, a autonomia ou independência do Banco Central. Então, estamos discutindo isso há 30 anos. E ainda ouço alguém falar, eu acho que ainda precisamos discutir mais. Falando o quê? Mais 30 anos para discutir? Quer dizer, então, preciso consultar as bases. Ou seja, aqueles que queriam consultar as bases há 30 anos e ao mesmo hoje, essa pessoa nem estava nascida. Quanto tempo mais eu preciso discutir isso? Já está provado, já tem literatura, o mundo inteiro já adotou. E é difícil, principiologicamente, alguém realmente que entende economia falar, não, a inflação me ajuda. Sério, nós tivemos 13 trilhões percentuais de inflação de 1980 a 1994. Na época do Tombini, a nossa inflação, que deveria ficar no máximo até 5%, bateu 11%. Por quê? Porque interferência do executivo pediu para que o presidente do Banco Central não subisse os juros para que a economia não sofresse no curto prazo uma contração e aí poderia eventualmente ter os louros políticos. Isso agora vai ficar formalmente impossibilitado. Porque é aquela coisa, chegou um momento onde o executivo falou, por que vocês querem um reajuste salarial de 11%? A meta da inflação é 5%. Os agentes econômicos falaram, espera um pouquinho, vocês estão furando toda hora a meta da inflação. Então, a meta da inflação, para mim, não faz a menor diferença. Eu já incorporo uma variável influência populista na minha negociação salarial. Porque eu sei que essa meta da inflação você não vai perseguir, porque o governo tem sempre uma ingerência. Ora, se o governo quer fazer essa ingerência, que fale logo que a meta da inflação é 12%, 20% ou 30%. Mas aí não tem a desculpa de que foi o Banco Central que errou. Foi simplesmente uma decisão do Ministério da Economia ligado exatamente ao Executivo.
Roberto Dumas, economista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Ficou bem claro a sua explanação, a gente agradece bastante e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Um bom dia. Bom dia.